A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Hoje eu venho trazer uma mensagem da parte do Senhor para a nação brasileira, para os brasileiros. E essa mensagem é uma mensagem em forma de parábola. E nessa parábola, nessa parábola, o marido está representando Deus, né? Deus está representando o marido, e a nação brasileira está representando a mulher infiel, a esposa infiel. E o Senhor me deu essa palavra há algumas semanas para entregar para a nação brasileira em relação ao que Ele vai fazer à nação brasileira. E a mensagem em forma de parábola diz assim, e eu vou explicar um pouco no final para aqueles que não entendam muito de parábola, porém é uma parábola que se encontra claro. É só a gente ter em mente que nessa parábola, nessa mensagem, o marido está representando Deus e a mulher infiel está representando a nação brasileira. E diz assim: Assim diz o soberano, o Senhor: Repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seus seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei sem nada, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor os seus filhos, porque são filhos do adultério. A mãe deles foi infiel. Gerou eles e está coberta de vergonha, pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, diz o Senhor, bloquearei o seu caminho com espinheiros e a cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem a cobriu de ouro e de prata, que depois usaram para Baal. Por isso, levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela minha lã e meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez, pois agora vou expor sua lascívia diante dos olhos dos seus amantes. Ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas festas mensais, seus sábados e todas as suas festas fixas. Arruinarei suas videiras e suas figueiras, que, segundo ela, foram pagamento recebido de seus amantes. Farei delas um matagal e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias que queimou incenso a outros deuses. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto, agora vou atraí-la. Vou levá-la para a seca e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei dos seus problemas uma porta de esperança. Ali ela me responderá com pureza, como no dia em que a salvei. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu amado, não mais me chamará meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins, seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com fidelidade. Eu me casarei com você com justiça e retidão.
com amor e compaixão, e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus, e eles responderão à terra, e a terra responderá aos grãos, ao vinho e ao azeite, e eles responderão: Deus planta. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada, e direi àquele chamado não meu povo: você é meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Irmãos, o que Deus vem dizendo através dessa parábola, né? Em que ele aqui é o esposo, né? E a nação brasileira é a mulher infiel. Bom, alguns meses atrás, acredito que pouco mais de 2 meses, já há alguns meses, Deus tem me falado diversas e diversas vezes, de tempo em tempo dentro desses meses, ele vem me falando que ele vai cortar o sustento da terra, né? Ele vai cortar o sustento da terra e haverá uma fome terrível e haverá também seca, né? E o que significa, né, essa parábola aqui que o Senhor me entregou para passar para a nação brasileira? Significa que a nação brasileira, desde a criação do Brasil, Deus já fez e já colocou no Brasil tudo aquilo que o Brasil precisava para o seu próprio sustento, né? Então Deus já colocou o ouro, né, que começou a ser extraído, né, há muitos anos atrás, muitíssimos anos atrás, né? Ele colocou a vegetação, ele deu ao Brasil um solo fértil, que tudo o que a gente planta no Brasil floresce, né? Frutifica. Ele deu ao Brasil águas limpas, né? Uma bacia hidrográfica gigantesca, né? De águas limpas, animais lindos, né? Uma vegetação exorbitante e linda também. Ele deu ao Brasil tudo aquilo que o Brasil precisava para se manter e se sustentar. Mas mesmo assim, o Brasil, como uma esposa infiel, tem se aliançado com países que não era para o Brasil se aliançar, né? A nação brasileira tem corrido atrás, tem recebido e se alimentado, né, de nações e de países que não era para o Brasil compactuar e fazer aliança com esses países. É por isso que dentro dessa parábola, o Senhor está comparando a nação brasileira a uma esposa infiel. E é por isso que dentro dessa parábola, o Senhor diz: ela não reconheceu que foi eu que dei o vinho, o azeite, a lã, o trigo. Ou seja, a nação brasileira, né, o Brasil, não reconheceu que foi o Senhor que deu para o país, para essa terra, tudo aquilo que nós necessitamos para se manter, que é o que? O solo fértil, a vegetação, as águas potáveis, né? Os animais, né? Tudo, o ouro, né? Que foi extraído e, assim, foi extraído já, né? Já quase não há mais minério de ouro, porque a grande parte já foi extraída, né? Mas o Senhor deu ao Brasil tudo aquilo que o Brasil precisava para se manter, para que o Brasil reconhecesse, né? E eu não estou falando disso de agora, estou falando de muitos e muitos anos atrás, que o Brasil deveria ter reconhecido que o Senhor foi quem deu a fartura e a fertilidade que o Brasil tem, né? De ter um solo fértil, em que existe a possibilidade de plantar muitas e muitas coisas. Porém, mesmo assim, o Brasil não tem reconhecido e não tem reconhecido, né, que foi o Senhor que nos deu, e tem se aliançado com outros países, com outras nações que não deveriam, fazendo alianças que não deveriam ser feitas. E é por isso que o Senhor compara aqui como uma esposa infiel, né? Aí o que o Senhor diz que por conta disso,
ele trará uma seca, né, para o Brasil e ele vai cortar o sustento da terra. Né? O Senhor, ele avisa antes de fazer. E ele está avisando com meses de antecedência. Isso vai acontecer porque não é de hoje que o Senhor tem me falado, que ele vai cortar o sustento da terra e haverá seca no Brasil, haverá grande fome. O Senhor me disse que o povo comerá comida racionada em desespero e beberá água racionada em desespero. E o Senhor me disse que as pessoas vão olhar uma para as outras e vão ficar espantadas, vão ficar aterrorizadas com a feição do seu próximo, porque todos eles estarão semelhantes a caveiras, a esqueletos, por conta da falta de comida. E por que o Senhor vai permitir que isso aconteça? Para que só dessa maneira, e infelizmente essa vai ser a única maneira, pois o Senhor sabe a maneira que ele age, ele sabe a maneira que ele trabalha, né? Essa vai ser a única maneira da nação brasileira reconhecer que o Senhor é quem derramou o sustento dele sobre o Brasil e voltar novamente o coração para ele, né? Tanto que na parábola a mulher infiel diz assim, ó, voltarei a estar com o meu marido, como no início, pois eu estava melhor do que eu estou agora. Então vai ser isso aqui que vai acontecer, né? Haverá fome, haverá uma fome terrível, haverá uma seca também que vai abalar o Brasil. O Senhor está me falando há alguns meses que ele vai cortar o sustento da terra, que ele vai secar as fontes, né? Não haverá mais plantio, não haverá mais... O Senhor vai permitir, né, que tudo isso aconteça, para que dessa forma o Brasil se volte novamente para ele e reconheça que ele é o único Senhor, que ele é o Deus, sabe? Ele é o Deus que gerou essa terra, que formou, que nos presenteou com o solo fértil, com a água, com os animais, com a vegetação, com tudo que o Brasil tem. O Brasil é cheio de riquezas, mas o problema é que não souberam administrar essas riquezas para todos. Se desde o princípio tivessem administrado da forma correta, o Brasil não precisaria, não haveria necessidade do Brasil se aliançar com outras nações para que se alimentasse do sustento deles, como o Senhor diz aqui, né, que ela irá atrás dos amantes. Ó, o Senhor diz aqui na parábola, né, que ela diz assim: eu irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. E o Senhor também diz que quando ele permitir, né, quando houver a seca e a fome, quando o Brasil ficar como terra ressequida e haver uma fome, a fome terrível que está para chegar sobre o Brasil, o Senhor não vai permitir que nenhum desses países que tem aliança com o Brasil ajude. O Senhor não vai permitir que esses países que eles socorram o Brasil, né? Eles não vão conseguir nem chegar perto do Brasil. O Senhor não vai permitir, porque isso vai ser um tratar de Deus para a nação brasileira. Porque desde o princípio o Senhor formou, sustentou e abençoou a nação brasileira com muitas riquezas, mas o homem não tem reconhecido, o homem não tem administrado da forma correta, né? E tem se aliançado com países que não eram para ter se aliançado, né? Então o Senhor diz, né, que ele tirará do Brasil o sustento que ele tem dado até hoje, e também o Senhor diz também aqui na parábola, né, que ele acabará com a alegria da nação brasileira. Nós sabemos que o Brasil é uma nação que gosta muito de festas e comemorações, né? E o Senhor vai acabar com tudo isso. O Senhor diz aqui, ó, vou acabar com suas festas anuais, as suas festas mensais, os seus sábados e todas as suas festas fixas. Ou seja, ó, e ninguém livrará das minhas mãos. E na palavra do Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Que é verdade, quando o Senhor coloca a mão dele para tratar, não há quem possa fazer escapar, não há quem possa socorrer, interferir ou ajudar. Então esse vai ser o tratar de Deus com a nação brasileira, para que eles reconheçam, né? Para que todos reconheçam, pois muitos já se esqueceram da riqueza
e das bênçãos que o Senhor derramou sobre a nação brasileira, que era para estar sendo bem administrado e bem repartido com todos, né? Mas infelizmente não é o que acontece, né? Então o Senhor vai trazer essa seca, esse período de problemas, né? Não vai durar para sempre, vai ser um período temporário. O Senhor vai trazer esse período de seca, porém não vai durar para sempre, mas vai ser extremamente agressivo. Vai ser algo que vai causar espanto e horror em muita gente, em todas as pessoas que vão observar, em até outras nações, né? Então o Senhor vai trazer esse tempo de seca e de deserto, né, para o Brasil, de escassez. Vai haver seca, vai haver fome, vai haver escassez no Brasil, porque vai ser a única forma do povo brasileiro, da nação brasileira, se lembrar do Senhor, se lembrar que Ele é o nosso sustento, voltar o coração para Ele e clamar a Ele de todo o coração. Por isso que na parábola que o Senhor diz, e você, né, em referente à nação brasileira, Ele diz: você não mais me chamará meu Senhor, mas me chamará meu amado. E o Senhor diz aqui, ó, que a nação brasileira, né, ou seja, a esposa, né, do noivo, a noiva responderá a ele com pureza, como no dia em que ele a salvou, porque muitos já se esqueceram que nós somos a noiva do Senhor, né? A nação brasileira também faz parte da noiva do Senhor e que nós devemos sempre amar o nosso noivo de todo o nosso coração, nos purificar, voltar o nosso coração para o nosso noivo e buscar sustento somente nele. E o Senhor diz aqui, né? Naquele dia, declara o Senhor, você chamará o meu amado. E o Senhor diz que tirará dos lábios da nação brasileira o nome dos outros deuses, a quem a nação brasileira tem adorado e tem clamado, né? Porque infelizmente o Senhor também declara, não só, o Senhor faz essa comparação aqui de que a nação brasileira é uma mulher infiel, não só porque tem se aliançado com nações que não eram para se aliançar, mas também porque a nação brasileira infelizmente, é uma das nações mais idólatras que eu já vi. A nação brasileira, ela pende o coração para adorar qualquer coisa. O povo brasileiro idolatra carro, idolatra cantores, idolatra dinheiro, idolatra monumentos, idolatra profissões. A nação brasileira tem um coração pendido para a idolatria, né? Idolatra outros deuses, né? Outras entidades, e é por isso também que o Senhor compara a nação brasileira com uma mulher infiel, com uma esposa infiel. Por quê? Porque a nação brasileira tem o coração pendido para a idolatria, né? O coração da nação brasileira, sem generalizar, é claro, mas infelizmente são pouquíssimos. É uma porcentagem muito pequena daqueles que se mantêm fiel, que não venderam o seu coração e que permanecem com o coração em Cristo, né? É uma porcentagem pequeníssima. E a maioria esmagadora já se vendeu, já se corrompeu, idolatra o próprio ego, idolatra a própria imagem, idolatra carros, idolatra o dinheiro, né? Idolatra mansões. Tudo isso é perecível. Nada disso é maior que Deus, né? E é por isso também que o Senhor compara a nação brasileira a uma mulher infiel, porque a nação brasileira pende muito para a idolatria. E a nação brasileira idolatra qualquer coisa. Eu fico abismada com isso, irmãos, porque a nação brasileira idolatra qualquer coisa, mesmo que seja sutil. Mas se você observar com profundidade, há uma idolatria ali, né? Então a nação brasileira idolatra dinheiro, idolatra monumentos, idolatra carros, idolatra riqueza, idolatra fama, idolatra um nome alto na sociedade, né? Então, assim, o Senhor sabe disso, né? E o que Ele quer é que o coração da noiva dele volte-se somente para Ele
e que a boca da noiva dele clame somente pelo nome dele. E o Senhor sabe que muitas nações, não só o Brasil, porém muitas nações precisam ser provadas a um ponto de tristeza e de angústia tão grande para se lembrarem de clamar o nome do Senhor e de voltar o coração somente para Ele, né? Infelizmente, o Senhor não se alegra e não se agrada de tanta destruição e de tanto pavor, né, que está por vir, né? Eu sinto a tristeza do Espírito Santo com tudo o que está por vir, o que está por acontecer, né? O Senhor é uma coisa assim muito triste, realmente é uma coisa terrível que está para acontecer. Das coisas que o Senhor me contou e me revelou que vai acontecer no Brasil, que são coisas terríveis, que eu não tenho estômago nem para ver com os meus olhos, e que eu sou extremamente sincera com o Senhor, irmãos. Eu falo, Senhor, eu não tenho estrutura para ver isso. Eu não posso ver isso, eu não consigo, eu não vou ter estômago para ver isso, porque são coisas terríveis que vão acontecer para o Brasil. E eu sei que muitos podem me ouvir e dizer, nossa, mas você só profetiza desgraça, você só entrega mensagem de ruína e de castigo. Irmãos, o que o Senhor está querendo da nação brasileira e de muitas nações, de muitos corações, é conserto. Não adianta só a gente se vestir de crente, carregar uma Bíblia debaixo de nosso braço e falar, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao Senhor, e nosso coração estar contaminado com coisas perecíveis, e nosso espírito está imundo, e nossas vestes estarem imundas. Não adianta, não adianta. O que o Senhor quer de nós, da nação brasileira como um todo, para que haja o avivamento, porque o avivamento no Brasil vai vir por meio da dor e do sofrimento. Vai ser através da dor e do sofrimento que a nação brasileira vai começar a clamar ao Senhor, que a nação brasileira vai começar a chorar, a se humilhar, a rasgar os seus corações e abrir os corações na presença do Senhor, né? Vai ser através da dor e do sofrimento, né? E durante muitas coisas que o Senhor me contou e me revelou que está para acontecer no Brasil, eu senti que eu não tinha estrutura para ver isso acontecer com os meus olhos, e eu comecei a chorar, porque são coisas terríveis que eu, me conhecendo, realmente não tenho estrutura para ver tudo isso acontecer. Vai ser uma ruína e um derramar de sangue terrível. E enquanto eu chorava, o Senhor me alertou e me repreendeu. E o Senhor me disse bem claramente, pois assim como eu sou extremamente sincera com o Senhor, Ele também é muito sincero comigo, até porque o Senhor não mente, né? O Senhor é a verdade. E Ele me disse, filha, não chore por essa nação. Ele me disse 2 vezes, não chore por essa nação, porque eles são rebeldes, obstinados e não me amam. Não chore por essa nação. E ali eu entendi, o Senhor me disse isso com muita firmeza, né? Com muita autoridade, e me repreendeu mesmo, para que eu não mais chorasse por essa nação. Porque a nação brasileira, ela sabe o que está fazendo, né? Esse povo, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem por quais deuses eles estão clamando. Eles sabem por quais entidades eles estão adorando. Eles sabem em qual altar eles estão construindo no coração deles. E não é um altar para Cristo. Eles sabem os espíritos que eles estão invocando para andar e conduzir livremente a nação brasileira. E como o Senhor é misericordioso e ama a nação brasileira, o Senhor não vai abrir mão e o Senhor não vai desistir da nação brasileira. Ele não vai desistir de resgatar e de salvar a nação brasileira para que ela não se perca, porque por meio dela virá o grande avivamento. Então, por conta disso, o Senhor vai permitir uma fome e uma seca terrível, né? Infelizmente, milhares de pessoas vão morrer. Infelizmente, muitas vidas vão sucumbir, né? Não é de hoje que o Senhor tem me falado isso, tem meses, né? Eu sei que nem todos gostam. Na verdade, ninguém gosta de entregar quando o Senhor fala, quando o Senhor manda a gente entregar essas mensagens, né? Muitas pessoas não gostam de entregar, né? Porque são coisas muito
muito tristes, coisas fortes, mas eu preciso entregar, porque o que é do Senhor eu não posso reter para mim, porque ao que muito é dado, muito é cobrado. Então não posso guardar uma palavra que não é minha, uma palavra que é direcionada para uma nação, porque depois o Senhor vai me cobrar. E o Senhor também diz aqui dentro da parábola, né, que quando chegar o dia do Senhor, né, quando chegar o dia do Senhor em favor à nação, em favor aos filhos da mãe infiel, que é a nação brasileira, o Senhor fará um acordo com os animais do campo, com as aves do céu, com os animais que rastejam pelo chão, e vai abolir da terra o arco, a espada e a guerra. E aqui eu quero trazer outra coisa que o Senhor vem me falando há meses. Antes mesmo do Senhor me falar que haveria fome e seca no Brasil, ele já havia me falando que ele ia permitir que uma nação, né, viesse contra o Brasil e que haveria uma guerra, que haverá, na verdade, uma guerra terrível aqui no Brasil, né, e que ele vai dar força, né, o Senhor me falou que ele vai dar força a essa nação, para que essa nação destrua e torne o Brasil, as cidades do Brasil, cidades desertas, e haverá também guerra, né? Eu não sei qual será essa nação que vai vir contra o Brasil em guerra, mas o Senhor tem me falado isso também antes mesmo de me falar da fome e da seca que está por vir no Brasil. O Senhor já havia me falado da guerra que haverá, né? O Senhor me disse que vai dar força a uma nação para que ela monte um cerco de guerra ao redor do Brasil e que ela venha, destrua, devaste e deixe desolada as cidades do Brasil. Por quê? Porque, infelizmente, só por meio da dor e da agonia que o povo brasileiro vai clamar ao Senhor, vai rasgar o coração e vai voltar o coração para o Senhor, porque o povo brasileiro só aprende na dor, infelizmente. Não são todas as pessoas, não são todos os brasileiros, até porque existem milhares de brasileiros, mas a maioria esmagadora só aprende na dor, né? E você que permanece fiel ao Senhor, se guarde, se resguarde, se aprofunde cada vez mais na palavra do Senhor, mergulhe cada vez mais na intimidade do Senhor e evite, fuja ao máximo de desapontar e desagradar o Senhor. Eu sei que todos nós somos seres humanos e seres humanos são falhos e são pecadores. E o Senhor sabe disso. E é por isso que Ele nos deixou a sua palavra, todos os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus decretos e os seus ensinamentos por meio da palavra, para que através da prática, da leitura e da meditação dela, nós venhamos a nos manter limpos e santificados pela palavra dele e pelos passos que Jesus Cristo deixou para nós seguirmos, né? Então, vamos tomar cuidado. Quem puder, né, alertar e anunciar o evangelho aos seus familiares, aos seus parentes, clamar, né, para que o Senhor livre e guarde quem está firme no Senhor, quem está guardado, quem ama, quem obedece, quem verdadeiramente serve o Senhor em espírito, em verdade, em obediência e com temor, o Senhor vai guardar, o Senhor vai livrar, né? O Senhor não vai permitir que mal algum chegue na tua casa e na tua família, mesmo em meio à guerra, né, que está por vir, mesmo em meio à fome e à seca. E eu sei que vai ter muita gente que não vai acreditar no que eu estou falando aqui, mas o que eu estou entregando vem de Deus, porque não é de hoje. Tem mais de 2 meses que o Senhor vem me alertando, e tem mais de 2 meses que o Senhor está diariamente me lembrando, de tempo em tempo me lembrando que Ele vai enviar fome, seca e guerra para o Brasil, para que o Brasil se arrependa, volte para Ele e clame o nome dEle, e para que o Brasil, acima de tudo, reconheça que só existe um Deus, só existe um Senhor e só existe um Salvador, que é Jesus Cristo, né? Então, mesmo que não acreditem, mesmo que duvidem, mesmo que zombem
e achem brincadeira, o que está por vir não é brincadeira. O que está por vir é muito sério. O que está por vir é terrível. Eu tive uma visão, o Senhor me deu uma visão com poças de sangue enormes. Muitas poças, uma poça de sangue enorme, enorme. Foi uma visão muito rápida, mas foi uma visão que o Senhor me deu em relação ao Brasil, né? Então, o que está por vir não é brincadeira. Não é para chamar atenção, sabe? Não é para escarnecer nem para zombar. E quem está duvidando, infelizmente, vai crer quando acontecer, porque vai ver a ruína e a destruição acontecendo diante de seus olhos. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, que está fora do esconderijo do Altíssimo, que está fora da sombra do Onipotente, que está fora da obediência e do caminho de retidão do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. Ou seja, não adianta você falar que tem fé em Deus, porque os anjos do Senhor não guardam quem tem fé em Deus, eles guardam quem teme ao Senhor. E quem teme ao Senhor? Quem são aqueles que temem ao Senhor? Aqueles que temem ao Senhor são os que colocam em prática e que obedecem os estatutos, as leis, os mandamentos e os decretos que o Senhor deixou para nós por meio da palavra dele. Então não adianta falar e pensar, eu tenho fé em Deus e por isso ele vai me guardar. Não, o Senhor vai guardar e livrar da morte, da seca e da fome todos aqueles que obedecem a sua palavra, que guardam e praticam os seus estatutos, os seus mandamentos e que seguem todas as ordenanças que ele fala por intermédio da palavra. E é por intermédio da palavra, não é por intermédio do homem, porque a palavra do Senhor é o que nos guia pela vereda de justiça, é o que nos guia no caminho eterno e o que nos mantém em segurança debaixo do esconderijo do Altíssimo. Por isso, eu digo a você que está debaixo da obediência, do temor e do esconderijo do Altíssimo do Senhor, fique tranquilo, não se desespere, não se apavore, pois o Senhor vai livrar e vai guardar todos aqueles que temem e obedecem ao seu nome. Mas o que o Senhor quer de nós é obediência, retidão. E Ele quer os nossos corações lavados e separados somente para Ele. O Senhor não divide a glória dEle com ninguém. E por isso o nosso coração não deve estar dividido com mais nada. O Senhor não quer o nosso coração pela metade. A nossa obediência, a nossa retidão devemos dar somente a Ele. E o nosso coração, o nosso amor, a nossa atenção devemos dar somente a Ele. O primeiro lugar, a primazia de tudo precisa ser Ele, né? Então, se você está nesse caminho de obediência, de retidão, de humildade, né? De dependência a Deus, né? Então, fique tranquilo, né? Aquieta o teu coração, pois o Senhor vai livrar e vai guardar todos aqueles que estão debaixo da obediência dEle, todos aqueles que estão debaixo dos seus caminhos. O Senhor vai livrar e guardar aqueles que não se venderam, aqueles que permanecem fiéis ao nome dEle até o fim, mesmo sendo perseguidos, mesmo sendo caluniados, mesmo sendo atacados e apedrejados. O Senhor vai livrar e vai guardar. Só permaneça fiel até o fim. E não descanse, não relaxe enquanto não aconteça. Pois quando acontecer, vai ser muito rápido e não vai dar tempo de fugir, não vai dar tempo de se esconder, não vai dar tempo de fazer nada. Vai ser muito rápido quando acontecer. Quando o juízo do Senhor chegar sobre o Brasil, pessoas vão correr desesperadas. Haverão gritos, prantos. Vai ser desesperador, vai ser terrível. E o Senhor, Ele confronta, Ele traz esse alerta, né, essa mensagem, essa profecia, né, para avisar o que está por vir, para que depois não digam que não sabia o que ia acontecer, pois o Senhor está avisando com meses de antecedência, e para que depois não falem que quem fez foram
foram outros deuses, para que não deem a glória do Senhor para outras entidades e outros deuses, porque o Senhor está avisando com antecedência para quando acontecer e quando chegar a hora, quando o cálice da ira dele transbordar e ser derramada sobre o Brasil, todos os olhos possam ver e reconhecer que o Senhor cumpriu aquilo o que ele havia falando com antecedência. Então, vamos sempre nos guardar, manter o nosso coração separado para o Senhor, meditar na palavra dele de dia e de noite, preservar os nossos corações, preservar os nossos olhos, preservar os nossos ouvidos. A palavra do Senhor diz que os nossos olhos são a candeia do corpo e se nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Então vamos preservar os nossos olhos, os nossos ouvidos. Cuidado com o que vocês assistem, cuidado com o que vocês ouvem, né? A palavra do Senhor é luz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a palavra do Senhor. Então vamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, porque a verdade é vida e é luz, e a verdade nos liberta. A verdade nos liberta da dúvida, a verdade nos liberta do engano, a verdade nos liberta da ignorância, a verdade nos liberta do vício, a verdade nos liberta da falta do conhecimento, a verdade nos liberta de crenças limitantes, a verdade nos liberta de tudo aquilo que nos torna cativos e que nós não percebemos que estamos sendo cativos. Então, essa é a mensagem que o Senhor me ordenou a trazer à nação brasileira, né? Clamem e orem pelas suas vidas e pelas vidas das suas famílias, né? Pelas suas famílias, pelas suas casas, né? Unjam sempre as portas, orem nas portas das suas casas, na porta de entrada, né? Orem na entrada e na saída da casa de vocês. E aquele que estiver fiel, firmado na rocha eterna, que é o Senhor Jesus, e servindo Ele de todo o coração e espírito, apesar das dificuldades e das perseguições, o Senhor vai livrar e vai guardar. E o Senhor é o bom pastor, o Senhor vai sustentar e não vai faltar alimento para aqueles que são fiéis a Ele, para aqueles que temem e obedecem ao nome dEle. Mas lembrem-se, com o Senhor é sim, sim, ou não, não. Ou você é servo do Senhor de verdade, ou você serve o Senhor na totalidade, na obediência, no temor, renuncia às tuas vontades, renuncia às tuas carnes, ou você não serve. Não adianta servir pela metade, não adianta fazer pela metade, não adianta se entregar pela metade. O Senhor não aceita nada na metade, Ele quer totalidade. Com o Senhor é sim, sim, ou não, não. Ou você serve a Ele e é fiel a Ele até o fim, ou você não serve a Ele e perece. Então o Senhor vai guardar e vai livrar e vai sustentar, vai enviar mantimento e socorro do céu, somente para aqueles que são fiéis a Ele e que permanecem no centro da sua vontade. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, por intermédio do Senhor. Se fortaleçam, busquem no Senhor, né? Meditem na palavra, preservem os seus olhos e os seus ouvidos e mantenham seus corações lavados e entregues ao Senhor. Porque Ele é o nosso noivo, dele vem o nosso sustento, dele vem a nossa proteção e dele vem tudo o que nós precisamos. Amém?